Agradeço. Eu que agradeço a chance de estar aqui, a oportunidade de estar aqui, de retribuir o que o SEDES nos deu. Marco, na verdade, você e o professor João Grandino, para quem eu encontro vários colegas aqui, eu estou vendo a Karina não é só colega, a Karina é amiga de longa data, mas estou vendo o Zé Rafael aqui, o Alexandre Uri, o Rafael Neves, a Daniele Cardoso, acho que entre os meus colegas são esses e vários outros alunos que estão aqui, que estão participando dessa jornada aqui junto com o SEDES. A gente traz, Marco, o que o Judiciário do Estado de São Paulo tem muita dificuldade em cursar mestrado e doutorado. Não por sobrecarga de trabalho, porque isso todo mundo tem. Qualquer profissão, todos os advogados, todos os juízes, todos os promotores, todo mundo vive em sobrecarga hoje, não tem a menor dúvida disso. Mas por conta de cumprimento de horários e de impossibilidade de deslocamento. A gente tem audiências praticamente todos os dias, principalmente quem está no interior, tem audiências todos os dias. As audiências têm um horário determinado e tem os horários de atendimento ao público, e o tribunal não negocia esse tipo de flexibilização para que os magistrados possam fazer mestrado. E principalmente quem vem do interior tem o tempo de deslocamento para a capital. Então, a gente tinha muita dificuldade de conseguir colocar os magistrados, os promotores, dentro de um curso de mestrado e de doutorado, por conta dessa dificuldade na flexibilização de horário. Nós não somos muito donos da nossa própria agenda. A nossa agenda é a agenda do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí o SEDES nos dá essa oportunidade, dentro da pandemia, com a possibilidade das aulas online, com a flexibilização e principalmente com o tema, que foi um tema que interessou a todos nós. Então, Justiça e Impactos na Economia permitiu que todos nós viéssemos estudar o Poder Judiciário. Isso foi de uma riqueza impressionante. Se a gente colocou tanta gente fazendo mestrado, é porque a gente tinha uma demanda represada que estava só esperando uma oportunidade para conseguir conciliar as duas coisas, conseguir atividade profissional com o estudo simultaneamente. E a possibilidade de discutir o Poder Judiciário foi ainda muito mais enriquecedor. A gente tem usado esse assunto dentro das discussões no Tribunal de Justiça, agora no projeto da Lei de Custas, que a gente tem atuado bastante, conversado bastante, que aí a gente vai ter aqui a gente está tendo uma discussão boa com a Patrícia, com a OAB, sobre esse projeto, sobre a efetividade do projeto, sobre a necessidade do projeto, e isso trouxe elementos para a gente trazer essa discussão à tona. Então, é a gente que tem que agradecer essa possibilidade de discutir gratuidade, discutir eficiência, discutir audiências virtuais, discutir celeridade, que é o que todos nós, juízes, promotores e advogados, queremos. E essa possibilidade de unir o setor público com o setor privado. Eu acho que a gente andava muito em linhas paralelas, cada um vendo como é que poderia atuar para melhorar o seu campo, sem a gente entender que se a gente não andar de mãos dadas, a gente não consegue evoluir. A rapidez no Poder Judiciário, na prestação jurisdicional, interessa tanto aos advogados quanto aos magistrados. Então, é um interesse conjunto e é um trabalho conjunto que a gente tem que fazer aqui. Então, para mim, é uma alegria vir aqui e dividir essa pesquisa que a gente fez com essa turma da especialização e com os meus colegas também de mestrado, de cadeira. O nosso tema aqui é a eficiência no sistema de justiça. Eu não sei, para quem não me conhece aqui, eu sou magistrada do Fórum João Mendes, aqui em São Paulo, da 8ª Vara Cível, e atualmente eu sou presidente, há 4 anos eu presido a Associação Paulista de Magistrados de São Paulo, a APAMages. E como presidente da associação, principalmente, muito mais do que por conta do meu cargo na magistratura, eu converso muito sobre o Poder Judiciário, tanto no Parlamento, tanto na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, quando a gente vai falar de algum projeto de lei, como quando a gente vai falar em entrevista, em programa de rádio, em jornal. Nós somos muito cobrados
sobre o custo do Poder Judiciário. Então, eu ouço o tempo todo a frase: o Poder Judiciário é o poder mais caro do mundo. O Poder Judiciário é o que custa mais no mundo inteiro, custa 1,3 pontos percentuais do PIB. E, além disso, é caro, lento, improdutivo e ineficiente. E essa é uma frase que me incomoda, mas que vem seguida de um número, 1,3% do PIB do país, que é maior do que todas as outras comparações que se faz. Comparação normalmente que se faz com Espanha, Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Itália, todos eles têm um percentual menor do PIB. Isso me instigou a fazer esse trabalho de pesquisa. Primeiro, essa frase faz sentido? Nós somos o poder judiciário mais caro do mundo? Por que nós somos o mais caro do mundo? Se isso vem seguido de um número, então, na verdade, o que eu tenho que responder não é se nós somos, é por que nós somos o poder judiciário mais caro do mundo. E, além disso, por que, apesar desse custo, nós somos vistos como lentos, improdutivos e ineficientes? E, numa última análise, o que pode ser feito para mudar essa equação, que não faz sentido. Então, a análise é uma análise crítica de uma afirmação que se faz constantemente na busca por esses gargalos de ineficiência e uma proposta de reflexão sobre isso. Então, a gente começou analisando o princípio da eficiência. Se vocês falaram sobre ele na semana passada, na verdade, a gente não precisa esgotar o tema da eficiência aqui. A gente foca em duas questões que eu acho importantes. Primeiro, o princípio da eficiência ele foi elevado à categoria de princípio constitucional. Ele está lá nos princípios da administração pública, ele virou um direito do cidadão e uma obrigação da administração pública a perseguição da eficiência para a consecução para persecução das suas finalidades. E quando a gente fala em eficiência no setor público, a gente difere um pouco da eficiência no setor privado, porque enquanto no setor privado a eficiência busca a melhor utilização dos recursos para a obtenção do maior lucro possível, da maior produção possível, visando ao maior lucro possível, no sistema público, na administração pública, o que a gente busca, como a administração pública não visa lucro, o que ela visa é a promoção do bem-estar social. O que a gente busca, quando a gente fala em princípio da eficiência, é uma racionalização na utilização dos recursos humanos e financeiros com o objetivo de promoção do maior bem-estar possível, do bem-estar social possível, que é o fundamento da administração pública, o que a administração pública busca atingir. Quando a gente traz para o sistema de justiça especificamente, o bem-estar perseguido, na verdade, é a distribuição de justiça. Quanto maior a distribuição de justiça, quanto mais célere a distribuição de justiça, mais a gente atinge o princípio da eficiência. E a gente precisa fazer isso com uma melhor alocação dos recursos humanos e financeiros disponibilizados ao poder judiciário. A gente tem aqui as diferenças, até elenquei o tópico da diferença da eficiência, da eficácia, da efetividade, da economicidade, mas eu imagino que vocês tenham tratado disso na aula que vocês tiveram sobre a eficiência no sistema privado. Eu acho que a gente pode seguir e depois, se for necessário, eu volto, porque eu acho que seria interessante a gente ter um tempo final para a gente fazer alguma troca, que eu acho que isso é importante numa aula de especialização, muito mais do que na graduação, porque aqui todo mundo traz a sua experiência do setor em que atua. Então, visto o princípio da eficiência, a gente vem para o gigantismo do Poder Judiciário brasileiro. A gente tem foi publicado agora, essa semana, ele está fresquíssimo, todo o meu trabalho foi feito com base no Justiça em Números de 2022, e essa semana saiu o Justiça em Números 2023, que virou meu livro de cabeceira, Marco, então eu estou atrasada para mandar o trabalho para publicação, mas é porque eu queria atualizar com base nos números de 2023 que saíram essa semana. E eles trazem uma atualização importante pelo seguinte:
O Justiça em Números de 2022, ele reflete os números de 2021. 2020 e 2021, todo mundo sabe, a gente estava sob os efeitos muito concretos da pandemia. 2020, os fóruns fecharam. 2021, eles começaram a reabrir. Houve um recrudescimento da fase pandêmica, da gravidade pandêmica. Voltou a fechar em março de 2021. A gente fechou de novo 100% e foi reabrindo a partir do meio do ano. Então, os números de 2020 e 2021, eles foram utilizados no trabalho, mas eles eram números muito influenciados pelo fator pandemia. 2022, a gente começa a nossa retomada, tanto que o Justiça em Número ele vem comparando os números de 2022 com os números de 18, 19, 17, que são os números pré-pandemia, e não com os números de 20 e 21, que eles não são muito parâmetro. Então, eu gostaria de atualizar o trabalho para trazer os números de 2023, que saíram agora de 2023. Então, eu já trago agora, para essa conversa de hoje, eu já trago alguns números de 2023. O Poder Judiciário brasileiro, ele consumiu em 2022 116 bilhões de reais. Isso equivale mais ou menos a 1,3%, 1,4% do PIB, entre 1,2% e 1,4% do PIB brasileiro, que é maior do que os outros números. Mas a gente tem também 81,4 milhões de processos em andamento. São 435.500 servidores e magistrados prestando serviços à população. Isso é maior do que qualquer outro país que a gente faça por comparação, ainda que a gente faça por percentual. Ainda que a gente faça, óbvio que a gente faz proporcionalmente por percentual, não estou nem falando em números absolutos. Em números absolutos é uma enormidade, mas ainda que a gente faça em percentual, ele é maior do que qualquer outro poder judiciário no mundo. A gente tem uma capilaridade aqui no Poder Judiciário brasileiro que 89,7% da população, ou seja, quase 90% da população brasileira reside em algum município que tem um atendimento presencial do sistema de justiça, do Poder Judiciário. E a gente teve agora um aumento de 10% no número de ações ajuizadas no sistema de justiça. A gente tem um recorde histórico de ajuizamento de ações. Foram 31 milhões de ações novas ajuizadas agora no ano de 2022. É o recorde histórico. Saiu uma matéria, inclusive, no Conjur, ontem ou anteontem, falando sobre isso, tentando entender, que é o que a gente faz aqui no SEBS, tentando entender por que esse recorde histórico, por que tanta ação no Poder Judiciário. Eu acho que a gente não consegue discutir esse assunto se a gente não falar em análise econômica do direito. A gente não consegue discutir esse demandismo gigante se a gente não falar em incentivos à litigância. Até porque veio um repórter me perguntar assim: a senhora acha que esse aumento do número de ações, esse recorde no número de ações, corresponde a um aumento na confiança do Poder Judiciário? Falei, meu senhor, eu adoraria dizer, lógico, as pessoas estão confiando demais no Poder Judiciário e estão andando com ações em recorde, em número recorde. É óbvio que não é isso que acontece. É lógico que eu acredito que o Poder Judiciário tomou um protagonismo importante nos últimos anos, para o bem e para o mal, para críticas e para elogios, mas o fato é que tomou uma proporção e um protagonismo importante nos últimos anos, e isso chama a atenção da população. Não estou descartando isso, mas é óbvio que a gente tem outras causas muito mais pragmáticas para analisar do que simplesmente o aumento da confiança. Ninguém fala assim, eu confio muito no judiciário, vou inventar uma ação. Tem uma outra causa por trás desse demandismo exagerado que a gente vai, que não dá para a gente esgotar em uma aula, obviamente, mas eu sei que vocês estão discutindo isso ao longo do ano. E apesar desse gigantismo, nós somos muito produtivos. O Poder Judiciário é muito produtivo. Nós temos a menor proporção de juízes por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, no meu trabalho eu faço uma comparação com diversos países, mas para vocês terem uma ideia, aqui nós temos 8,5 juízes por 100 mil habitantes. A média europeia é 18,5. 18,5. Nós temos
menos da metade dos juízes do que a Europa tem, por exemplo, ou do que os outros países considerados isoladamente. A gente tem informações no Brasil muito precisas, a gente tem números muito precisos. O Justiça em números reflete um panorama muito fiel do Poder Judiciário, e a gente tem alguma dificuldade de achar esses números consolidados em outros países. A gente tem alguns mecanismos parecidos, na Itália tem o Conselho Superior da Magistratura e tal, mas em alguns países é mais difícil a gente conseguir esses números consolidados, como a gente tem num relatório aqui no Brasil. Mas o fato é que a nossa média é menos que a metade da média dos países da União Europeia, para dar um exemplo. E estou dando um exemplo com os quais nós somos comparados constantemente, não estou inventando país que não é utilizado. Cada magistrado baixou, no ano passado, 6.747 processos. Isso dá uma média de 7,1 processos julgados por dia por juiz, no mérito. Cada dia, cada juiz teria julgado, proferido sentença em 7,1 processos. Todo mundo sabe que isso é uma meta praticamente, não é a meta que a gente queria. Ninguém quer um juiz analisando, julgando 7,1 processos por dia, em média, porque o que a gente quer é que cada processo seja analisado com a atenção que ele merece. Então, são números extremamente que indicam uma produtividade absolutamente elevada. O investimento em tecnologia é imenso. Desde a pandemia, o Poder Judiciário já vinha investindo em tecnologia. Quase 100% dos processos novos são eletrônicos. A gente tem mais de 80% dos processos totais no sistema de justiça que estão em andamento em sistema digital. As metas do CNJ, elas trazem metas de investimento em tecnologia. A gente tem o programa Justiça 4.0, que é um conjunto de programas no CNJ que visam fazer a integração do sistema de justiça. A gente tem os núcleos de Justiça 4.0, que, para mim, são a solução para diversos problemas do sistema de justiça brasileiro, enfrentar diversos problemas do sistema de justiça brasileiro, que é a virtualização de cartórios e varas. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que sumir da presença física nas comarcas, não é isso que eu estou falando, mas não faz sentido hoje cada juiz ter a sua equipe de escreventes, a sua equipe de oficiais de justiça, a sua equipe de cartório, a sua equipe de pesquisa. A gente tem que ir fazendo a virtualização desses sistemas, porque quando um advogado vai ao sistema de justiça, ele não está buscando um prédio. Quando uma parte vai buscar a justiça, ela não está buscando um lugar, ela está buscando um serviço, ela está buscando uma sentença, ela está buscando a solução de um problema. Então, a gente precisa entender que a presença física ela é subsidiária, ela serve para um acolhimento, mas o que as pessoas estão buscando é a prestação de um serviço que pode ser prestado de qualquer lugar. E o Tribunal de Justiça, e isso eu falo por São Paulo, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a pandemia foi 20, né? Foi março de 20. Foi março de 20 ou foi fevereiro? Começou em fevereiro, mas é em março de 20. No começo de março, nós tínhamos uma possibilidade, o sistema de justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha um sistema que permitia o trabalho em VPN, acessar o ambiente do tribunal de outro lugar, de outro ambiente, do ambiente de casa. Para que isso servia? Para plantão, para decisões urgentes, que o juiz trabalhava no Word, no seu computador, chegava no fórum e lançava as decisões no sistema. Mas, eventualmente, você precisava dar uma liminar, fazer um plantão, um funcionário precisava cumprir, expedir um alvará de soltura, uma questão de plano de saúde, os documentos só podem ser emitidos no sistema de justiça. A gente tinha uma VPN que admitia 5.000 acessos simultâneos. 5.000. E isso era absolutamente suficiente para os plantões, permitia que todos os juízes, nós somos 2.100 juízes em atividade, permitia que todos os juízes entrassem,
permitia que um assistente de cada juiz entrasse, tinha 5.000 acessos simultâneos. De repente, em março, todo mundo para casa. Ficamos em sistema de plantão por 2 dias. 2 dias. Em uma semana, nós tínhamos 35.000 acessos simultâneos ampliados no sistema do Tribunal de Justiça. A gente passou de 5.000 para 35.000 em uma semana. Ou seja, nós precisamos 2 dias de plantão para adaptar o sistema e estarem todos os juízes e todos os funcionários trabalhando dentro do sistema do Tribunal de Justiça. Ou seja, não parou nenhum dia. Óbvio, os processos físicos ficaram parados e sofreram um prejuízo imenso. Então, quando vocês vão buscar no Justiça em Número, a gente teve uma queda de produtividade porque os processos físicos pararam de andar, pelo menos ali durante uns 3 meses. Mas a gente tem países, a Espanha, por exemplo, o Tribunal de Justiça ficou fechado por quase 1 ano. A gente aqui não ficou fechado nem um dia. Então, o investimento em tecnologia já existia antes da pandemia e ele propiciou que a nossa passagem pela pandemia fosse não só muito rápida, como fosse turbinada. Hoje é muito difícil a gente ter advogados e partes querendo fazer audiência presencial, apesar da insistência do CNJ. O CNJ está insistindo na retomada do presencial, mas os juízes não conseguem trazer ninguém para si. Os juízes mandam foto do fórum, está só o juiz com aquelas telas de computador e todo mundo em casa. Porque ninguém mais quer esse tempo que você perde com o deslocamento. A gente tem testemunhas que para um minutinho o trabalho do que está fazendo, abre o celular, presta um depoimento e continua o que está fazendo. Então, o nosso investimento em tecnologia foi imenso. E para vocês terem uma ideia, o quanto a gente ganha em celeridade, enquanto um processo físico, ele anda em média, ele tem em média 6 anos e 6 meses de andamento, um processo digital tem menos de 2 anos de tempo de tramitação. Essa é uma diferença imensa, porque os fluxos de cumprimento de decisão, eles são feitos eletronicamente. Então, o que você precisa de tempo mesmo é o trabalho intelectual, é a produção dos despachos, das decisões, das sentenças, a realização das audiências. O fluxo hoje é feito de forma automática. Mas, apesar de tudo isso que eu estou falando, apesar da produtividade, apesar da capilaridade, apesar do investimento em tecnologia, a gente tem uma percepção de ineficiência perante a população, perante os atores do sistema de justiça de forma geral e perante a população como um todo. Então, a nossa tentativa aqui foi a identificação desses gargalos de ineficiência. Por que a gente é percebido, então, como tão ineficiente pela população de uma forma geral? E a gente tentou identificar alguns gargalos, óbvio que são muitos, e óbvio que para cada um desses gargalos a gente tem várias soluções possíveis. Mas a gente pensou aqui em cinco gargalos principais que eu acho que merecem uma reflexão dentro da análise econômica do direito. O primeiro deles é a ausência de investimento em precedentes sólidos. O segundo são políticas públicas de amplo e restrito acesso ao poder judiciário, sem qualquer análise do impacto que essas políticas vão gerar no sistema de justiça e no reflexo para a população. O terceiro impacto é a litigância predatória. E aí, quando eu falo em litigância predatória, alguns advogados ficam bravos comigo. Outro dia, até numa aula de mestrado, uma advogada falou: ter muito cliente não significa litigância predatória. Eu falei, sim, mas não é isso que a gente fala. Litigância predatória é a litigância destinada ao descumprimento de obrigações, a drenar recursos públicos ou privados, drenar recursos tanto do Poder Judiciário ou de um sistema privado com base em demandas fake. O que eu estou falando é de fake leads, como diz o Felipe Viaro, que é um magistrado que já deu aula aqui no SEDES, ele vem com essa expressão das fake leads. A litigância predatória não é ter muita ação, não é ter muito cliente, não é a demanda em massa, não é a litigância em massa, isso não se confunde. A litigância predatória é uma litigância fake destinada a predar recursos, a consumir recursos indevidamente. Então, a litigância predatória é o terceiro gargalo.
O poder público como maior litigante, eu não tenho dúvida que isso é um grande gargalo do Poder Judiciário, mais de 60% dos feitos nos tribunais superiores têm o poder público como parte, e a complexidade do ambiente em que está inserido o Poder Judiciário brasileiro. São 5, eu acho, esses principais gargalos, que eu não vou aprofundar, eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. E, ao final, fazer uma proposta de reflexão para a gente conversar aqui. Quando a gente fala em ausência de investimento em precedentes sólidos, a gente tem o CPC de 2015, que ele começa a tentar trazer regras, trazer informações, recursos, trazer medidas para que a gente possa adotar os precedentes. Então, a gente tem o incidente de assunção de competência, tem o IRDR, tinha as súmulas vinculantes, que já são anteriores ao 2015, tem os sistemas de repercussão, geral, tem os recursos repetitivos, as afetações dos recursos repetitivos. A gente tem uma série de instrumentos hoje de tentativa de criação de precedentes, mas a gente não tem qualquer incentivo à observância desses precedentes. A gente ainda tem um conflito entre os magistrados, entre a independência do julgar e a observância dos precedentes. E quando há uma observância dos precedentes, a gente ainda tem os advogados querendo gerar discussão desses precedentes já existentes, tentando rever os precedentes construídos no sistema nos tribunais superiores, porque a gente não tem, o nosso sistema não é impeditivo de recursos. Outro dia, o Marco até me mandou uma aula que o professor Sanseverino deu, uma aula inaugural no SEDES, no programa de mestrado do SEDES, e o Marco me mandou a minha discussão com ele, a minha intervenção com ele, não é discussão, a gente não discute, né, com o professor Sanseverino, ele sempre tinha razão com aquela lianeza dele, e eu falava, professor, o senhor está falando de precedentes, da importância dos precedentes, por que a gente não discute a súmula impeditiva de recursos, em vez da súmula vinculante, a súmula impeditiva de recurso? O nosso problema não é primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau anda rápido. Hoje uma ação no João Mendes é muito rápida. O julgamento da apelação no Tribunal de Justiça não leva 6 meses. O problema é que tudo vai para os tribunais superiores que estão atolados. Por que a gente não fala em súmula impeditiva de recurso? Ih, Vanessa, falou, isso é muito difícil. Primeiro que os advogados não vão abrir mão de levar os recursos aos tribunais superiores, e a gente tem muita dificuldade que os tribunais superiores também abram mão de competência. Mas então a gente não tem incentivo, tudo pode chegar, mesmo que você tenha precedentes, tudo pode continuar sendo discutido, tudo pode continuar sendo objeto de recurso. Então a gente precisava, eu acho que de um incentivo à observância de precedentes. E quem está fazendo a análise econômica de direito aqui sabe que a ausência de precedentes sólidos reflete na opção por litigar. A gente tem pouquíssimos acordos no Brasil, a gente tem 11,9% de ações que terminam em acordo contra 77% na justiça americana, para vocês terem uma ideia, porque a gente não tem estabilidade. Qualquer ação pode ser procedente ou improcedente. Depende de onde ela vai cair, depende de como ela vai ser conduzida, depende de quem vai patrocinar essa demanda, depende de quem vai julgar essa demanda, depende em que câmara ela vai, para qual câmara ela vai ser distribuída. Então, qualquer ação pode ser procedente ou improcedente, e isso reflete na opção por litigar. Se eu tenho 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder, se a gente coloca ainda aí o viés otimista, né, o viés de confirmação otimista, que aumenta esses 50% para uma análise de mais ou menos 70% na chance de vencer uma demanda, a gente tem um reflexo na opção por litigar. Então, todo mundo opta por litigar, todo mundo opta por ter uma demanda em tramitação no Poder Judiciário. Hoje, o nosso índice é de uma ação para cada 2 pessoas no Brasil. O segundo gargalo são as políticas de amplo e restrito acesso sem análise do impacto. A gente tem um Poder Judiciário que é um recurso de uso comum, ou seja, de acesso a todos. Ele é de livre acesso, que significa que a gente não consegue excluir os usuários não desejados. Quando a gente fala em litigância predatória, a gente não consegue excluir da apreciação do Poder Judiciário os usuários não desejados. E ele é rival. Quanto maior a utilização desse recurso, menor é a utilidade que dele decorre.
Então, a gente tem que entender que o poder judiciário é o recurso, mas o fruto desse recurso é a prestação jurisdicional. Quando eu vou ao poder judiciário, na verdade, o que eu quero não é o poder judiciário, eu quero a prestação jurisdicional, que é o fruto desse recurso. E quanto mais o recurso é utilizado, menos capaz ele fica de prestar a jurisdição a contento, de forma efetiva, de forma célere. Então, a gente tem utilizado políticas que elas dão acesso ao recurso, não ao fruto desse recurso. As políticas públicas hoje, aumento do atendimento da defensoria, aumento da justiça gratuita, aumento da capilaridade, aumento da possibilidade de ingresso, aumento da competência, aumento, tudo isso é feito visando acesso ao recurso, ao poder judiciário, não à prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional está cada vez menos útil para a população e o que a gente tem visto são as pessoas utilizando do poder judiciário para protelar cumprimento de obrigação. A litigância no moped eu já dei um panorama, é a litigância que visa drenar recursos. Essa litigância, normalmente, ela tem um custo que é superior ao bem da vida perseguido. Então, eu não sei se todo mundo acompanhou, a gente teve uma avalanche de ações de exibição de contrato bancário. Era uma ação absolutamente desnecessária. Você iria ao banco, você tinha o contrato bancário. Ah, mas tem que pagar taxa. Ok, tem que pagar taxa. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a entrar na justiça para obter o contrato bancário. Essas ações eram procedentes, porque não tem por que dizer você não tem direito ao contrato bancário, e isso gerava uma condenação em honorários, ainda que fossem mínimos, ainda que fossem honorários de 500 mil reais, gerava uma condenação em honorários. Ou seja, o custo daquele processo, o custo da litigância era maior que o bem da vida perseguido, era muito maior do que a taxa que se pagava para obter uma microfilmagem de um contrato numa instituição financeira. Hoje isso acabou, o STJ editou uma súmula dizendo que precisa demonstrar a negativa da instituição financeira em apresentar aquele contrato, mas a gente tem outros exemplos aí que podem ser apresentados sobre a litigância predatória. O poder público como maior litigante, as execuções fiscais correspondem a 35% de todos os processos em tramitação no país, e a taxa de congestionamento, ou seja, aquilo que a gente não consegue resolver e carrega para o ano seguinte, a taxa de congestionamento é de 90% das execuções fiscais. Isso é um problema imenso que a gente tem o ministro Barroso muito atento, é um dos pontos que ele quer focar na presidência dele do STF, do CNJ, ele vem falando isso com muita frequência. Para piorar, a gente tem o tema 1054 do STJ, que diz que o poder público não precisa adiantar nada em relação às custas. Que isso está na lei, que ele não paga custas, não é novidade nenhuma, a gente já lidava com isso há muito tempo. Mas hoje ele não paga sequer as despesas de correio. Então, as despesas de correio para uma citação hoje ficam a cargo do Poder Judiciário. Então, e a cargo do Poder Judiciário significa o quê? A cargo da população, a cargo daqueles 116 bilhões, aquele 1,3% do PIB, que a gente acha que é imenso, mas tem uma razão de ser. A gente arca, e isso tudo isso dentro desse custo. Então, o poder público, como maior litigante, gera um ônus e um gargalo ao Poder Judiciário. E, por último, a complexidade do ambiente em que está inserido o Poder Judiciário brasileiro. A gente tem o relatório do InBusiness, de 2020, foi o último que foi publicado, o tempo para prolação de uma sentença na recuperação de empresas e uma falência, ele é proporcional ao valor que uma empresa perde durante a tramitação do processo, o que é óbvio, o fator tempo é crucial para uma empresa, tanto para a recuperação de uma empresa, quanto para o tamanho do buraco em que ela vai entrar na tramitação de uma falência. A gente tem um arcabouço legislativo complexo e absolutamente inconstante. A gente não tem nenhum país com a multiplicidade dos índices de indexação financeira que a gente tem no Brasil. A gente tem ações hoje no Poder Judiciário relativas ao Plano Collor. Todo mundo aqui deve ter uma ação em andamento do Plano Collor, ou suspensa do Plano Collor, porque a gente está até hoje
aguardando a solução para isso. E desde lá, pensa quantos índices a gente discutiu de indexação de correção. Durante a pandemia, a gente passou a ter um boom de ações de discussão do IGPM, que foi para 25%, né? 25%, 35%, acho que chegou a 25%. E um índice de correção das dívidas fiscais que as tornam absolutamente impagáveis. Então, esses são os 5 gargalos que a gente identifica como os principais no Poder Judiciário. E claramente a gente poderia passar, pode fazer uma roda de discussão para cada um deles. E a reflexão que eu falei que ia fazer ao final, falei que eu ia sobrar um tempo para a gente conversar, e estou tentando dar uma corrida para ver se eu faço isso em 5 minutos. O que a gente se propõe? Aí é por isso que eu falo que isso está muito presente nessa discussão da lei de custas. Parece que a população não quer que o Poder Judiciário custe 1,3% do PIB, certo? Então, a gente precisa discutir como é que a gente tira isso das costas da população. A gente já falou sobre as políticas de acesso. As políticas de acesso não estão funcionando. A gente tem uma parte da justiça que tem que ser custeada pelo Estado e pela população de uma forma geral. A justiça criminal tem que ser custeada pelo Estado. É do interesse da população que a gente tenha uma resposta penal para os crimes cometidos. A justiça eleitoral é do interesse da população que a gente tenha eleições democráticas, periódicas, universais, transcorrendo sob a maior lisura possível. A justiça da infância e juventude é de interesse da população. Agora, a gente tem o litígio privado. É lógico que o litígio privado ele tem um efeito social. A gente tem o efeito social do litígio, o custo social do litígio. Um litígio privado, ele gera uma jurisprudência que vai gerar impacto, ou deveria gerar impacto, no comportamento das empresas. Uma condenação a uma empresa, a uma reparação aos consumidores lesados, tem que servir de incentivo a que as empresas passem a adotar políticas de produção e de cuidados e de prestação de serviço que não gerem os mesmos danos aos consumidores. Então, eu não estou ignorando o custo social de um litígio privado, mas a gente também não pode negar que o litígio privado ele tem um interesse eminentemente privado. Só que quem está arcando com o custo do litígio privado é a população, de duas formas. Tanto nos processos que são gratuitos, e aqui eu não estou nem falando da justiça gratuita, não estou falando da justiça gratuita. Isso é assunto para os meus colegas, para o Osmar Marcelo, para o Zé Roberto, que eles que fizeram a pesquisa da justiça gratuita. Eu não estou nem falando da justiça gratuita, eu estou falando da gratuidade decorrente da lei. Juizados, por exemplo. Os juizados foram concebidos para atingir a população de baixa renda sem acesso à justiça de forma célere, rápida e simplificada. E hoje os juizados são utilizados... Eu não preparei aqui nem para compartilhar com vocês, mas no meu trabalho tem um mapa, que é um mapa que eu acho que vocês encontram no site da Associação Brasileira de Jurimetria, o mapa do Marcelo Guedes, que eu adoro esse mapa, eu acho esse mapa um soco no estômago. Ele pega um mapa de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ele pega os endereços de todos os litigantes dos juizados especiais cíveis. Gratuito. O juizado não tem custas, pelo menos em primeiro grau não tem custas. Ele põe um pontinho amarelo em todos os endereços. Aí ele pega do lado, ele põe um mapa da cidade de São Paulo, dividido por concentração de renda. Aqueles pontinhos amarelos dos litigantes estão exatamente nos lugares onde a gente tem a maior distribuição de renda na capital paulista. Ou seja, quem litiga são as pessoas que possuem renda. E a gente tem um apagão na periferia. Um apagão. Você não tem um endereço na região periférica de São Paulo dentro do sistema de juizados. Que significa que as pessoas que estão na periferia, ou seja, as pessoas de menor renda na capital paulista, estão suportando o sistema dos juizados especiais, que serve para a tramitação do litígio das pessoas que residem na parte mais rica da cidade de São Paulo. Esse mapa tinha que gerar uma discussão muito intensa, muito intensa. A gente não tá, quando a gente fala em acesso à justiça, a gente está dando acesso à justiça a quem já tem acesso à educação, a quem não tem vulnerabilidade social, com os impostos pagos
pela população de baixa renda, que a gente sabe muito bem, isso também não é assunto para mim, é assunto para o artigo do Fernando, é assunto para o artigo da Tereza, que falam da sobrecarga da população mais pobre no nosso sistema tributário. Então, além disso, a gente está falando dessa gratuidade, eu não estou falando da gratuidade da justiça, não estou falando de quem não pode pagar, e estou falando também das custas que a gente recolhe. Hoje, as custas que são recolhidas no Poder Judiciário correspondem a 11%, 12% do custo do Poder Judiciário brasileiro. Isso significa que 88% do custo do Poder Judiciário é pago pelos impostos da população, é pago pelo erário. Então, mesmo no caso do litígio pago, do litígio privado, quem arca com isso é o erário, é o tesouro, são os impostos da população. Outro dia, numa conversa com o presidente da ASP, ele falou assim, mas a gente não tem um sistema para saber qual é o custo do processo. Eu sou contra aumentar as custas em São Paulo, porque eu não sei quanto custa um processo. Falei, ok, então a gente devia se debruçar e tentar achar o custo de um processo. Como é que a gente faz para saber qual é o custo do processo? Não adianta eu pegar o valor gasto pelo judiciário e dividir pelo número de processos. Isso daria um número absolutamente impreciso. Cada processo é um processo. Tem processo que tramita em dias, tem processo que tramita em meses, tem processo que tramita em ano. É óbvio que esse custo do processo, ele varia de acordo com o tempo de tramitação. A gente tem uma pesquisa do IPEA, de 2011, é um relatório do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, de 2011, que ele tentou fazer uma análise do custo da execução fiscal. O que ele chega à conclusão? Ele tenta fazer qual é o tempo de tramitação média de uma execução fiscal, e a conclusão, mas o que para a gente importa é o seguinte, a conclusão que ele chega é o seguinte, como nós estamos falando de atividade pública, o nosso custo é eminentemente o intelectual, principalmente no Poder Judiciário, e principalmente quando a gente tem sistemas que fazem fluxos automáticos. O que demanda um processo são funcionários que trabalham nele, aliado ao sistema de informática. Então, isso significa que, apesar do custo fixo da informática, quanto mais tempo um processo tramita, maior é o custo desse processo. Mais atividades foram praticadas, mais mão de obra foi utilizada, mais tempo foi despendido, mais salários foram pagos, maior é o custo desse processo. Então, ele atrela o custo do processo ao tempo de tramitação deste processo. Então, na nossa pesquisa, a gente pegou essa fórmula que eles encontraram e trouxemos para o custo da justiça estadual. Com isso, a gente pôde pegar o custo, o orçamento dia, dividir isso por um orçamento unitário de processo dia e multiplicar esse custo unitário pelos dias de tramitação do processo. Nós pegamos exemplos aleatórios, que, voltando à conversa que vocês estavam tendo quando eu entrei, óbvio que não serve para uma generalização, eu precisaria pegar uma amostra, mas a gente trouxe processos aleatórios para demonstrar que o tempo de tramitação dos processos, multiplicado pelo custo unitário dia, gera um custo ao Estado muito superior, via de regra, às custas inicialmente recolhidas. Então, se a gente quer discutir custas justas, talvez o que a gente pudesse propor é um sistema de cálculo de custo de processo, em que a gente pudesse fazer isso pelo tempo de tramitação e não exclusivamente pelo valor da causa, pelas custas iniciais. Isso geraria efeitos econômicos mais justos, uma maior distribuição do ônus do processo, e eu acredito que teria um efeito aí um efeito comportamental de tentar evitar protelação de litígios, porque a pessoa passa a saber que quanto mais tempo ela protela um processo para descumprir uma obrigação, maior fica o seu custo, maior ficam as custas a serem recolhidas. E tem que existir custas mínimas para impulsionamento do sistema de justiça, mas os processos que tramitassem rapidamente teriam um menor custo final para a população de uma forma geral. Eu acho que a nossa opção aqui é uma opção política, quem arca com o custo do litígio. Eu participei de uma audiência pública na semana passada e um deputado falou assim, não, Vanessa, eu discordo da sua proposta, porque eu acho que o Estado é rico o suficiente e ele deve prestar justiça de graça para todo mundo. Eu acho que ninguém tem que pagar nada, não é só a população mais pobre. Eu acho que ninguém tem que pagar nada. Eu acho que a justiça é dever do Estado
e o Estado deve dar a justiça de graça para todo mundo. Falei, ok, discordo frontalmente, discordo absolutamente, mas é uma opção política. É uma opção política dentro de uma opção ideológica que foi feita ali, a ampliação máxima do Estado como prestador de serviços. Agora, discutir se as custas são caras ou baratas depende de uma aferição mais objetiva de custo de processo, e é essa reflexão que a gente propõe aqui, análise objetiva e critérios de aferição de custo de processo judicial. Ufa, falei demais, sem parar, e queria me colocar à disposição para, eventualmente, a gente conversar sobre alguns pontos desses, seja hoje ou seja oportunamente, quando alguém quiser falar sobre isso. Doutora Vanessa, estou vendo a cara de todos aqui muito interessados no tema. Essa conversa, além de você trazer dados e sistematizá-los de uma forma muito preciosa, né? Porque ninguém fez esse trabalho de juntar todas essas informações que você buscou. Eu quero te parabenizar. Mas, por exemplo, da sua aula em 1 hora, foi possível a gente extrair muitos possíveis temas de futuras dissertações ou artigos a serem desenvolvidos no SEDES. Então, por exemplo, os 5 gargalos, cada um deles comportaria uma pesquisa. Esses dados da jurimetria, confrontando com o mapa, também daria uma outra análise importantíssima no âmbito do mestrado. Então, a conversa com você foi muito enriquecedora, principalmente nesse período, que os alunos de especialização buscam um tema para o artigo e os de mestrado um tema para pesquisa de dissertação. Olha, um tema que eu queria abordar e não abordei, Sim. e queria muito fazer, mas meu orientador é muito genioso, né, Marco? E então a gente teve que chegar num acordo. Mas o tema que eu queria fazer era a utilização dos núcleos de justiça 4.0 como uma forma de especialização da justiça, porque eu acho que tanto para os os advogados buscam essa especialização, os advogados querem ver o seu processo analisado por juízes especializados naquele assunto. E para a magistratura, isso também é importante. Então, você não tem como especializar em cada comarca, você não tem como ter um juiz especializado em, sei lá, demanda de saúde. Mas você pode fazer um núcleo de justiça 4.0 virtualizado, em que você tem um grupo ali de meia dúzia de juízes especializados em saúde e que as demandas de saúde sigam para aquele núcleo. Eu acho que seria um trabalho interessantíssimo. A gente tem um núcleo especializado hoje em São Paulo, que é o núcleo do Detran, das demandas contra a Detran, que deram uma avalanche imensa de ações discutindo multas, etc. Seria muito bacana alguém sentar e pegar esses dados do núcleo do Detran, que deve estar fazendo 1 ano agora em agosto, e mostrar a importância da especialização, você passar a concentrar tudo num núcleo só, com um sistema só, e tentar fazer uma proposta disso para direito de saúde, companhias aéreas, não sei, pensar na especialização virtualizada. Eu acho que a gente consegue atingir o estado de São Paulo inteiro com pouco emprego de recursos. Excelente. Então, fica o convite aqui, se os alunos estiverem de acordo, e a doutora Vanessa também, para a gente propor um debate mais para frente, dentro de 1 mês, eu não sei, ou em novembro, sobre essa questão da Justiça 4.0 e a especialização, que realmente é importante para também buscar mais eficiência à justiça. Eu acho que a doutora Daniele tem uma pergunta. Eu não sei se dá tempo, dá? Parabéns, Vanessa. Estamos ansiosos com a publicação da tese. É um curso, Marco, dá para montar um curso a partir da tese. Nós, do Judiciário, então, eu preciso ler. O tema eficiência da justiça é instigante, e dentro desses gargalos que você colocou, eu queria ressaltar, um deles seria a complexidade do ambiente jurídico, mas essa questão do custo também, até mesmo na justiça criminal, no dia a dia, a gente questiona
Até que ponto o Estado tem que custear todas as demandas, toda a demanda criminal? Por exemplo, um furto. É que hoje, graças a Deus, a gente tem os acordos. Embora o MP de São Paulo tenha endurecido um pouco nas diretrizes dos acordos de não persecução penal, o que tem dificultado um pouquinho a rotina das varas criminais, mas as nossas primeiras audiências virtuais, quando tudo parou e nós não paramos, foram justamente os acordos, que eram mais fáceis de fazer de forma online e havia interesse tanto do advogado, quanto do, entre aspas, beneficiado, quanto da justiça. Então, isso aliviou muito nos furtos, nos estelionatos, porque a gente, muitas vezes, você tinha que conduzir coercitivamente uma vítima de um patrimônio privado, que ela própria já não tinha interesse naquela persecução, até para ela era muito mais dispendioso estar no fórum, perdendo o dia de trabalho, do que a questão patrimonial que ela tinha sofrido. Então, até mesmo na demanda criminal, no dia a dia a gente questiona até que ponto o Estado teria que, de fato, questionar todas, custear todas. Se não seria possível repensar esse sistema, porque o gargalo no crime realmente bom, está assim, impossível de demandar, né? De baixar acervo, etc. Então, isso incomoda bastante lá os juízes criminais. Né? Em Osasco, a gente tem 4 varas criminais com audiências marcadas para 2025 e um processo com uma grande quantidade de drogas, um tráfico assim, significativo que precisa de uma pronta resposta, demora o mesmo tempo que um processo de furto com um valor menor, porque o trâmite é praticamente igual, né? Então, um questionamento que eu já fico pensando aqui, e com relação à complexidade, eu penso muito na nossa complexidade da linguagem. Até que ponto também o juridiquês e a falta de comunicação assertiva demanda maior tempo na solução de um processo. Eu tinha experiências lá em Osasco, quando eu cheguei, de muitos descumprimentos de suspensão condicional do processo. Eu falava, mas o pessoal não está cumprindo. Quando eu comecei a fazer as audiências de forma mais lenta, explicando, de forma bem repetindo, explicando e pedindo muita ajuda à Defensoria Pública nesse apoio à informação do cidadão, eu percebi que o cumprimento se tornou mais efetivo. Então, eu conseguia cumprir a suspensão condicional sem ressuscitar o processo, porque ele descumpriu, porque ele sumiu, porque ele não entendeu, mais ou menos, ele não sabia que ele não podia mudar de endereço, ele não sabia. Isso também é uma questão que incomoda, e no crime mais ainda. E a gente às vezes não tem tempo para dar essa assistência, digamos, de comunicação, de estar ali disponível para explicar e ter a paciência e o tempo de escuta, né? Se realmente a comunicação chegou. A gente volta, Dani, para aquela história que a gente falou. A gente está falando, a gente só fala em acesso ao Poder Judiciário, né? A gente não fala em acesso à justiça. Enquanto não se entender efetivamente que não são duas coisas, que não são sinônimos, que o acesso ao Poder Judiciário não implica necessariamente em acesso à justiça, a gente vai fazendo o que é possível nesse tempo. E aí são audiências marcadas. Eu vejo os colegas da Justiça Trabalhista, por exemplo, saiu uma decisão do Conselho Superior, eu não sei se foi do CJF ou do próprio Tribunal da Corregedoria do TST, uma decisão da Corregedoria impondo aos magistrados um número mínimo de audiências por dia, 8 audiências de instrução por dia. Pô, cada vez que eu marco uma audiência, para mim é fácil, eu sou juíza civil do João Mendes, são pouquíssimas audiências, eu faço uma audiência por semana, 2 audiências por semana, mas eu faço a conta, quantas testemunhas eu tenho para ouvir, quanto tempo vai demorar, se eu vou marcar uma outra audiência naquele dia, eu analiso quantas testemunhas são, se o caso é complexo, se vai ter depoimento pessoal, para que a audiência seguinte não tenha que ficar esperando pela finalização. Quando você manda fazer 8 instruções num dia, você tem que marcar 20 minutos para cada uma. 20 minutos para cada uma, só que uma pode ter 15 testemunhas, uma pode ter 2 testemunhas. E é essa massificação que vai tornando que essa prestação jurisdicional seja cada vez menos efetiva, né?
Mas eu acho também que o custo da justiça criminal tem que ser transferido para o responsável pelo acionamento. É que a gente sabe que a grande parte dos processos criminais isso não acontece. Doutora Daniele, obrigado pela pergunta. Doutora Vanessa, muito obrigado. Eu te agradeço muito. Antes de sextar, eu quero dizer, quem tiver o WhatsApp ou o e-mail do professor Grandino, hoje é aniversário dele, poder mandar uma mensagem, acho que ele ficará feliz. Ele não chegou por aqui ainda, mas logo deve estar chegando no SEDES. Muito obrigado pela gentileza. Eu quero desejar excelente sexta-feira a todos e, sem incomodá-la, mas a sua ideia é genial, muito bacana. Se pudermos dedicar uma das próximas sextas-feiras a falar da Justiça 4.0 especializada, vai ser uma grande honra poder tratar desse tema aqui no âmbito do SEDES, porque realmente é muito relevante. Então, eu contarei com a sua expertise para poder organizar essa agenda. Obrigado a Combinado. você, obrigado. Eu Obrigado a adoro esse assunto. todos. Doutor Alexandre, Rafael Neves, José Rafael, Daniele, obrigado a todos. O Caio da Raiz, a Andressa, o Sucupira, o Vitor, o Nenel Gelbeck e todos os demais. Excelente sexta-feira, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau.